Olá, vamos dar continuidade, vamos para o último bloco do poder de polícia. Acabei dividindo em 4 vídeos para ficar tão cansativo. É um poder um pouquinho com mais conteúdo, então se vocês estiverem aí com dúvida, anotem para me perguntar. No vídeo anterior, nós estávamos falando dos atributos do poder de polícia. E nós apontamos 3, né? Discricionariedade, autoexecutoriedade, coercibilidade. Para quem está assistindo todos os vídeos de uma vez, o conteúdo está fresquinho, né? Quem já assistiu os outros, vamos aqui rememorar em relação à discricionariedade, é que o poder de polícia ele dá uma margem aí de discricionariedade, mas a gente tem que lembrar que nem todo ato de polícia é discricionário. Né? Então, um dos exemplos que nós usamos foi o da licença para construir. Né? Atendendo os requisitos objetivos, a administração não tem muito que analisar, conveniência, oportunidade, não. Né? É um ato ali vinculado. Então, uma das características é que normalmente é um poder discricionário, mas a gente não pode dizer que sempre será discricionário. E aí passamos a falar da autoexecutoriedade. E eu encerrei nesse slide dizendo que a autoexecutoriedade ela se divide em 2 elementos, 2 características, que seria a exigibilidade e a executoriedade. São 2 nomes que eles meios que o próprio nome já se autodefine, digamos assim. Mas vamos aí fazer apontamento para ficar com esses conceitos bem definidos. Exigibilidade é o poder de decidir da administração. Exigibilidade é o poder de decidir o ato administrativo. A executoriedade, ela vai autorizar a prática daquele ato pela administração. Então, autoriza a prática do ato de polícia sem a necessidade de um mandado judicial. Não há necessidade de uma autorização do Poder Judiciário, não há essa interferência. Então, o poder de polícia ele é autoexecutável, né? Então não há uma necessidade de intervenção judicial. Então, professor, me dê aí mais exemplo, ainda não estou conseguindo entender. Vamos supor que a prefeitura ela verifica que tem uma edificação irregular, ou então que aquele imóvel está oferecendo risco à coletividade, está colocando em perigo a sociedade. A prefeitura vai, embarga diretamente e aí promove a demolição daquela construção, daquela edificação, e se for o caso, por determinação própria, sem necessidade de ordem judicial para que venha ali o Poder Judiciário e diga interdite e, consequentemente, promova a demolição. Então, não há essa necessidade. É autoexecutável, né? A administração decide e executa diretamente o próprio ato. O que nós precisamos ter bem claro é que a gente não pode confundir a autoexecutoriedade das sanções de polícia com a punição sumária e sem defesa. Se eu estou numa via que a velocidade máxima é 60 km e eu passei com 80, provavelmente depois de alguns dias vai chegar na minha casa uma notificação dessa infração. E eu vou ter um prazo para me defender. Né?
se eu não reconhecer aquela infração, eu vou poder me defender. Não tendo sucesso na defesa, vai ser aplicada aquela multa, né? Eu vou ter que pagar por ter cometido uma infração, desrespeito a uma regra de trânsito. Então, vai ter aí uma sanção de polícia para mim, né? Uma sanção de polícia. E a administração pode executar, né? Independentemente independentemente de precisar de uma resposta do judiciário para dizer, não, de fato, houve e agora você aplica a multa. Não, é o poder de polícia e a administração pode executar. Quando a gente fala na autoexecutoriedade, é isso que eu disse, só ter cuidado para a gente não confundir a autoexecutoriedade das sanções de polícia com a punição sumária e sem defesa. A administração só pode aplicar sanção sumariamente e sem defesa nos casos urgentes, que vão pôr em risco a segurança ou a saúde pública. E aí eu volto a alguns exemplos já dados anteriormente, que é o exemplo dos alimentos inviáveis para o consumo. Eles estão ali impróprios, não estão recomendados para o consumo. Questão de saúde. Então, o poder público pode apreender aqueles alimentos de forma, esse poder de polícia de forma sumária mesmo, imediata. No exemplo da construção irregular do edifício que está para ruir, está prestes a ruir, questão de segurança. E aí pode a administração interditar e, consequentemente, demolir, abrindo aí para a defesa posterior àquele ato. Então, seriam casos urgentes. Coloquei até no slide como atenção isso daí. A administração só pode aplicar sanção sumariamente e sem defesa nos casos urgentes que vão pôr em risco a segurança ou a saúde pública. E ainda quando se tratar de infração instantaneamente surpreendida na sua flagrância, ou seja, a infração foi vista em flagrante, né? Foi detectada ali naquele momento em que ela estava ocorrendo, e daí o agente, né, o administrador, que está ali representando a administração, ele vai lavrar o auto de infração. São as hipóteses da aplicação de forma sumária, sem defesa. Nos demais casos, né, nas demais situações, é necessária a abertura do processo administrativo, com plenitude de defesa ao acusado, para que aquela sanção imposta ela seja válida. Que aí eu volto ao exemplo da multa de trânsito. Recebi a notificação, tive o prazo para me defender, não me defendi, ou me defendi e perdi, né, administrativamente, não foi aceita aquela minha defesa, aquela sanção ela é válida, aí ela pode ser imposta, porque ela cumpriu aí com o processo, né? Abrigo para a defesa, então a sanção é válida. São os pontos bem importantes em relação à autoexecutoriedade. Restou alguma dúvida? Não? Sim? Qualquer coisa, anote. E o último atributo, né, o terceiro que eu coloquei aí, foi o da coercibilidade, que é a imposição coativa das medidas adotadas pela administração. O administrador ele impõe sua atuação. Nós temos visto decretos aí estaduais, né, que os governadores
do Brasil tem estabelecido algumas determinações, né, de suspensão de atividades, com exceção das atividades essenciais, as demais estão suspensas e consequentemente, o particular não pode frequentar um shopping, não pode frequentar uma academia, porque são atividades que estão suspensas. O administrador está impondo sua atuação, ele está impondo aquele cumprimento, aquela obrigação. É o poder de polícia. E nós vimos que o poder de polícia ele vai ter uma prerrogativa da administração para poder interferir nessa esfera aí privada, particular, ou seja, vai atuar em relação a direitos e atividades, não é incidente sobre pessoas, como nós já vimos, direitos, atividades e particulares, né, direitos individuais, vai ali limitar uma liberdade individual para que ocorra aí o bem-estar, né, para que se alcance o interesse da coletividade, em nome da coletividade. Então, nós vimos a razão do poder de polícia. E em casos como esse, o administrador está impondo, né? Aquela medida ela precisa ser cumprida. Então, o ato de polícia ele se torna ali imperativo. Ele é obrigado para ser o destinatário. Eu sou o proprietário daquela academia, eu quero que ela funcione. Tem que cumprir a medida, né, em razão do poder de polícia. Como particular, eu tenho que respeitar, eu não vou poder ir ao shopping. Né? E o que mais que é importante? É imperativo, é obrigatório que admite o emprego de força pública para que seja cumprido. Se houver uma resistência do administrado, porque não há que ter a concordância do administrado, está sendo imposta, aquele poder de polícia ele é imposto, ele é obrigatório. Se houver resistência, pode ter um emprego de força pública para que seja cumprido. E aí o ato de polícia ele não é facultativo ali para o particular. Eu vou escolher se eu vou cumprir ou não. Não. Se tem aquela determinação, é preciso que se cumpra. Porque os atos de polícia admitem a coerção estatal para torná-lo efetivo. Então, essa coerção também independe de autorização judicial. Nós falamos aí da auto-executoriedade, que independia de mandato judicial, de uma intervenção. A coercibilidade também vai se encaixar nisso daí. Independe de autorização judicial. A coercibilidade, ela torna o ato obrigatório. Esse é o atributo do poder de polícia, né? Um dos meios aí de atuação. Vai tornar o ato obrigatório, o ato de polícia obrigatório. E aí ele tem que ser obedecido, independentemente da vontade do particular. Caso em que a administração pode usar meios indiretos de coerção para cumprir a determinação. Professora, me dê um exemplo, não estou conseguindo visualizar na prática, né, na realidade. Carol, né, foi ao supermercado e na rua do lado do supermercado tem uma placa de proibido estacionar. E Carol, mesmo assim, vai lá e estaciona. Para ver cumprida a determinação, né, é o exercício do poder de polícia, fiscalizar aquela via, pode haver uma aplicação de multa. Para quê? Para coagir o cidadão a não estacionar naquela via pública. Então, teria esse um meio de coerção indireta.
provavelmente não vai mais repetir, não vai mais estacionar em via pública que não pode, né, estacionar, onde é proibido. No slide seguinte, coloquei essa observação lá embaixo. São inseparáveis a autoexecutoriedade e a coercibilidade. E fiz exatamente essa pergunta. A administração pode usar meios indiretos de coerção para cumprir a determinação? Temos que sim, pode, né? E ficamos aí na cabeça com esse exemplo da multa por estacionar numa via pública que tem aí uma placa de proibido estacionar. E torna-se inseparável a autoexecutoriedade da coercibilidade. Eu queria também, antes da gente finalizar os atributos, fazer uma observação em relação aí à coercibilidade. Eu falei várias vezes que o ato de polícia ele é imperativo, né? Ele se torna obrigatório. Só tem assim, um detalhe que eu queria que ficasse um pouquinho mais esclarecido. Ele é obrigatório, então se houver o ato de polícia, ele precisa ser cumprido. O que eu quero dizer é que alguns atos de polícia, ele não vai ser obrigatório para todo mundo, é para quem quer determinado fim. Como assim? Não estou entendendo nada mais. Se hoje é meu aniversário e eu faço 18 anos, a nossa legislação autoriza que a partir dos 18 eu posso dirigir. Só que para eu dirigir, eu preciso de uma licença do Estado. Né? Eu preciso de cumprir os requisitos para obter. Né? Então, eu vou e me habilito aí para cumprir todos esses requisitos e conseguir a minha licença. A partir do momento que eu me disponho a dirigir, vai ter esse poder de polícia, né? A administração ele tem esse poder, e aí ele se torna obrigatório para mim. Eu preciso obedecer, eu não posso pegar o carro do meu pai e sair dirigindo sem ter a licença. Senão eu vou receber uma sanção. Então, se eu decido dirigir, eu preciso cumprir a determinação. Hoje também é aniversário do Marcelo, e ele também faz 18 anos. Só que o Marcelo não quer dirigir, não tem a menor vontade. Ele é obrigado a tirar a licença? Não. Então, nesse caso, o poder de polícia ele não vai ser obrigatório para o Marcelo, porque ele não quer tirar a licença. Agora, se ele quiser dirigir, aí sim, ele precisa estar dentro dos requisitos para obter essa licença. E aí, no caso, o poder de polícia ele vai se tornar obrigatório. É o mesmo exemplo da licença para construir. Não é porque essas licenças existem que elas são obrigatórias você ter, né? Então, o poder de polícia, o exercício dele não vai ser obrigatório ali. Agora, se a pessoa decide construir, passa a ter que cumprir com os critérios de obtenção da licença e aí, no caso específico, o poder de polícia se torna imperativo. Então, há a coerção, a imposição. Ficou bem claro? Espero que sim. Se ainda tiver dúvidas, me perguntem. Vamos passar para o próximo ponto, já está bem perto, que são as condições de validade do poder de polícia. Nas condições de validade, coloquei aí no slide competência. Né? O administrador ele tem que ter o requisito aí da competência para que o ato de polícia seja válido. A finalidade, né, é outro outro requisito para que o ato seja válido. Qual é a finalidade do ato? E a forma de exteriorização do ato de polícia. Acrescento ainda a
proporcionalidade da sanção, como condição de validade, e a legalidade dos meios empregados pela administração. Competência, finalidade, forma e proporcionalidade. Como assim? É preciso a gente levar em conta o princípio da proporcionalidade entre a restrição que é imposta pela administração e o benefício social que se tem em vista. Eu estou sempre pegando o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo várias restrições, né, em razão aí do poder de polícia. Essa restrição, ela tem que ser proporcional ao benefício que vai nos trazer. Ou seja, no caso, seria a questão da saúde, né, da sobrevivência, de preservar um bem essencial que é a vida. Né? E aí a proporcionalidade da sanção, né, daquela restrição imposta e o benefício social é um requisito específico para a validade do ato de polícia. E tem que haver uma correspondência entre a infração cometida e a sanção aplicada, quando a gente fala na sanção, né? Precisa ter também uma proporcionalidade da infração que foi cometida à sanção aplicada. Quando a gente está falando aí de uma medida punitiva, tá ok? Aí já é um outro exemplo. Se há uma medida punitiva, foi aplicada uma sanção, precisa só ter uma proporção da infração com a sanção. Né? Não pode ser uma sanção absurda quando a infração não foi tão grave. O poder de polícia, nós vimos, ele autoriza limitações, restrições, né, dos direitos individuais, mas nunca uma supressão total do direito individual ou da propriedade particular, quando há um caso de desapropriação. E ressalto que aí a desproporcionalidade do ato de polícia ou seu excesso, né? Se houver, por isso que eu coloco a proporcionalidade como uma condição de validade, trazendo aí a doutrina majoritária, porque a desproporcionalidade do ato ou seu excesso vai equivaler ao quê? O que é que nós estudamos nessa unidade? Vai equivaler a um abuso do poder. E por isso, seria aí um ato ilegal, né? Que poderia até anular a sanção. Falamos aí de competência, finalidade, forma, né, como condições de validade, e a proporcionalidade da restrição imposta com benefício social, proporcionalidade da infração cometida com a sanção aplicada. E coloquei também a legalidade dos meios empregados pela administração. Seria aí o último requisito para a validade do ato de polícia. Na escolha do modo de efetivar as medidas de polícia, não se permite, não se compreende o poder de utilizar meios ilegais para a consecução daquele ato. Embora aquele ato seja lícito e o fim é lícito, o fim pretendido, se os meios utilizados forem lícitos, não vai valer, né? Não é uma condição de validade do poder de polícia. Ok? Vamos passar agora para as espécies. Em relação às espécies, nós sabemos que a finalidade do poder de polícia é proteger o interesse público, exato? E no interesse público aí no sentido mesmo amplo. E por isso nós vamos considerar a proteção de diversos valores, não só os valores materiais, né, como eu coloquei aí no slide, também os valores espirituais, morais. Portanto, o poder de polícia tende a proteger diversos valores, desde que ocorra um interesse relevante da coletividade ou até mesmo do próprio Estado, haverá, como eu coloquei aí, correlatamente igual poder de polícia administrativa para a proteção desses interesses.
Então, houve um interesse público relevante, justifica-se o exercício do poder de polícia. E, poder esse exercido pela administração para conter atividades particulares que estejam, que possam vir a prejudicar o interesse coletivo. É por isso que é tão grande a extensão do poder de polícia no nosso estado, né, no estado moderno. Então, nós vamos encontrar aí a polícia dos costumes, polícia sanitária, polícia florestal, de trânsito. São diversas as espécies do poder de polícia. E o que vale vocês compreenderem é que onde houver relevante interesse, poderá ter o interesse coletivo, poderá se manifestar o poder de polícia administrativa para a proteção desses interesses. Né? Essa é a regra, né? E a gente sabe que toda regra tem exceção, mas a regra é essa. Vai poder ter uma restrição de direitos, de atividades individuais, em busca de proteger diversos direitos ou em busca de proteger o interesse coletivo. Por isso pode haver essa restrição. E quando a gente fala nas espécies, é exatamente o fato do poder de polícia ele ser bem abrangente. Né? Você ter poder, como eu disse, poder de polícia florestal, poder de polícia de trânsito, polícia das construções, polícia sanitária, e a proteção do interesse público em todos os sentidos, né? Os valores, como eu disse, valores materiais, espirituais, morais. Era isso que eu queria deixar bem claro quando a gente fala de espécies. E agora nós vamos para o último tópico de poder de polícia e encerrar esse conteúdo. Vamos falar das sanções, né, de polícia, só no sentido assim, essas sanções, elas prescrevem, existe um período que a administração tem que aplicar essas sanções, ou pode ser a qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer ano, existe um prazo prescricional, existe, está regulamentado em lei, né, um prazo para a aplicação de sanções que restringem a esfera jurídica dos particulares. Vocês podem acompanhar no slide, coloquei aí a lei 9873 de 99 e vocês vão encontrar nessa lei logo aí no artigo 1º e já antecipando, o ente estatal ele deve respeitar o prazo de 5 anos para aplicar a sanção de polícia e esses 5 anos é contado da prática do ato lesivo, certo? Ou se for uma conduta que é continuada, né, um ato lesivo que é continuado, de quando cessa, né, de quando acaba a prática dessa conduta. Daí a administração tem 5 anos. Uma ressalva no próprio artigo que diz, no caso, que o objeto da ação punitiva da administração, se esse objeto também consistir em crime, certo? Se consistir em crime, vai ser aplicada as regras de prescrição da lei penal, ok? A legislação também vai prever, no artigo 1º, no parágrafo 1º, a prescrição intercorrente. No caso da prescrição intercorrente, o prazo é trienal, né, de 3 anos. Se houver inércia da administração pública no julgamento do processo, vocês vão aqui me desculpar, que meu computador deu uma travada. Deixa eu tentar aqui colocar de volta a tela. Pronto. Se houver inércia no julgamento da administração pública, pode contar em uma prescrição intercorrente de 3 anos.
Os autos, então, podem ser arquivados de ofício ou a requerimento da parte interessada. Era isso que eu queria conversar com vocês, trazer os pontos importantes sobre poder de polícia. Encerramos, portanto, essa unidade 3, que trata dos deveres e poderes da administração pública. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Até breve. Bons estudos. Tchau, tchau.